de Deus e isso é do diabo. É moralista, é dualista. Por quê? É o secular e o profano, música de Deus e música do mundo, roupa de Deus e roupa do mundo. Parece que a base daquilo que ele crê é apenas comportamental, é apenas moral, é apenas ético. É claro que o evangelho tem a sua ética, é claro que o evangelho tem a sua moral, mas não é só ética e moral, não é apenas comportamento. Então é uma falsa conversão, porque a conversão só é no exterior e nunca no interior. Ele só muda apenas os jargões, ou ele só muda as gírias. Sabe, aquele rapazinho que mal se converteu, começa a chamar os outros de varão. O cara não tem nem um mês de crente, ó varão, parte do Senhor. Por quê? Ele não recebeu uma mensagem que transforma o interior dele. É apenas algo que mexe com as estruturas comportamentais dele. É um evangelho moral, ético. Isso você pode, isso você não pode. Isso é de Deus, isso é do mundo. E por último, que para mim é o pior, é o que nós mais encontramos por aí, é o evangelho terapêutico. Sabe qual é o evangelho terapêutico? Você vai conseguir. Toma posse da tua vitória. Deus vai fazer você triunfar. Deus vai te elevar nos mais altos lugares. Você pode, meu irmão. Você consegue. Você vai ver. É um evangelho que a pessoa entra aqui e ela se sente a melhor pessoa do mundo. Porque só fala a alma dela. Só fala que ela vai conseguir, que ela vai receber vitória. E aquilo outro. Meu irmão, todo mundo quer esse evangelho. Uma graça sem sacrifícios é uma graça barata. As pessoas confundem o contrário da graça. As pessoas confundem imerecimento com falta de esforço. O contrário da graça é o imerecimento. Você não merecia, mas não é porque você não merecia que você não tem que fazer coisas que te competem. Então é uma falsa graça. É o evangelho terapêutico. É o quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção. Isso é evangelho aonde? É o evangelho do ouro puro de Ofir. Você é precioso. Eu fico olhando como é que os camaradas conseguem adorar a Deus cantando uma canção na terceira pessoa. Você é precioso. Está cantando para o outro. Está adorando a Deus. É esse tipo de canção. É esse tipo de mensagem. Só que nós não estamos tratando sobre isso. Nós estamos tratando sobre o evangelho do reino. E o evangelho do reino, o último, é o primeiro. É melhor dar do que receber. O pequeno é o maior. Maior é o que serve. Não é uma mensagem que vai agradar o nosso coração. Não é uma mensagem que vai fazer com que a gente fique bonitinho e não vai mexer na nossa agenda. Meu amigo será alcançado pelo evangelho do reino. Vai mexer na sua agenda, vai mexer nas suas escolhas. Então nós temos que pregar o evangelho para os evangélicos. Essa indagação dos discípulos foi reprovada por Jesus. Olha para mim aqui. Talvez a gente não pode entrar a fundo sobre isso hoje, não seja pertinente. Mas o evangelho, ele está ligado com um jovem judeu de 33 anos, que entregou a sua vida pelos seus amigos. E esse judeu que entregou a sua vida vai voltar para julgar vivos e mortos e todas as nações. Nós precisamos reformular a nossa compreensão ou a nossa perspectiva messiânica. Eu tenho uma linha de pensamento ou uma linha teológica, vamos dizer assim, acerca do reino de Deus. Eu não acredito que o reino de Deus está entre nós agora, porque há uma diferença da compreensão do reino messiânico e do governo total de Deus. Que Deus governa
sobre todas as coisas, isso é um fato. Salmo 103, no versículo 9, quem pode abrir aí, rapidinho? Verso 9, ou 106, quer dizer. Opa, errei o salmo. Eu errei o salmo. É o versículo 19. Perdão, não verso 9, verso 19. Diz assim: nos céus, repita comigo, nos céus, não na terra, nos céus, estabeleceu o Senhor o seu, e o seu reino domina. Então aonde está o trono de Deus, o Pai? Nos céus. O trono de Deus, o Pai, está na terra? Não. Então nós temos aqui um ponto. Nós estamos aguardando esse trono vir até nós. Por isso a nossa oração: venha o teu reino. Se nós estamos pedindo para que o reino venha, é porque o reino ainda não. Então nós estamos clamando: venha. Essa era a mensagem dos apóstolos: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Há uma linha teológica do e agora não. Alguém já ouviu falar nessa linha teológica? Do e ou agora não, que acredita que o reino já está, mas ainda não por completo. Bom, eu particularmente não creio que é assim, porque para mim, amém, sou eu, Tadeu, é o que eu ensino na minha comunidade, amém? Não acredito que a igreja tenha a missão de estabelecer o reino, mas a igreja tem a missão de manifestar o reino. A missão de estabelecer o reino é do Messias. Quando Yeshua voltar na sua segunda vinda, ele vai estabelecer o trono em Jerusalém. Então a nossa missão não é estabelecer, mas é manifestar, ou seja, anunciar: o reino está vindo. Então não há nada que nós possamos fazer que vai trazer o reino. O reino vai vir quando o rei vier. Sem rei, sem reino. Essa versão, o reino de Deus está dentro de vós, é equivocada. O que Jesus quis dizer para os fariseus é: o reino de Deus está entre vós. Porque se nós tivéssemos a possibilidade de estabelecer o reino agora, quando nós curássemos um manco, ele nunca voltaria a ser manco novamente. Ou se nós ressuscitarmos um morto, ele nunca voltaria a morrer novamente. Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Mas aonde está Lázaro agora? Por que Jesus fazia o que fazia? Por que Jesus curava o cego, curava o coxo, ressuscitava o morto? Sendo que a cura não era uma finalidade em si mesmo. Porque ele não estava estabelecendo o reino, ele estava apenas manifestando. Ele estava dizendo: no meu reino não haverá fome. No meu reino não haverá morte. No meu reino não haverá cegueira. No meu reino não haverá mancos. Tudo será restaurado. Então, quando nós curamos alguém, a cura não pode ser a finalidade em si mesma. A cura é apenas para apontar uma realidade ainda maior. O reino está vindo. Por isso que nós precisamos mudar essa percepção, em inverter a finalidade com o meio. Esse era o problema dos discípulos. Eles estavam invertendo. Eles não estavam preocupados com a pregação do evangelho em toda a terra. Eles não estavam preocupados em anunciar o reino para todos os povos. Eles estavam preocupados com a remissão de Israel. Vocês estão comigo? Amém? Está chato? Está dando para compreender? Abra sua Bíblia rapidinho em Mateus 24. Vamos falar um pouco.
versículo 1, Mateus 24, verso 1, podemos ler? Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Aqui Jesus não estava falando com a multidão, Jesus estava falando apenas com os discípulos. Então todo Mateus 24 e 25 é uma palavra direcionada ao cristão, ao discípulo, amém? Ele disse, perguntaram os discípulos para Jesus: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí olha o que Jesus vai dizer no versículo 4. Ele respondeu: vede que ninguém vos... Agora versículo 34. Diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, meu irmão, olha para mim aqui, fica ligado, porque isso aqui é muito importante. Essas palavras que nós vamos ler aqui agora podem virar uma chave muito grande no nosso entendimento, amém? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de... mais forte, nos dias de... também será... Então Jesus está aqui proclamando um sermão escatológico e profético. Jesus está dizendo sobre as coisas que devem acontecer antes da sua vinda. E ele está dizendo algo categórico aqui. Ele está dizendo: essa segunda vinda será semelhante aos dias de Noé. Como aconteceu nos dias de Noé, assim vai acontecer na segunda vinda. Ao versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a... mais forte, levou a... Vamos trabalhar uma didática aqui rápido, para a gente compreender esse texto? Podemos? Noé, ele foi levado ou Noé foi deixado? Deixado. Quem foi levado? Então por que a gente quer ser levado e não deixado? Porque os versículos após esse versículo, Jesus vai dizer: estavam dois no moinho, e um foi, e o outro foi. Você quer ser levado ou deixado? Meu amigo, olha para mim. Se nós estamos anunciando um reino futuro, se nós não compreendemos como as coisas hão de acontecer, como é que nós vamos nos comportar hoje? Que a forma como nós nos comportamos revela a forma como nós nos comportamos revela aquilo que nós aguardamos. Olha para mim aqui. Nós não estamos aguardando sermos levados para um lugar. Nós estamos construindo um lugar para alguém vir até nós. A nossa esperança não é ser tirado da terra. A nossa esperança é: Senhor, venha morar na terra. Porque agora o trono de Deus está onde? Mas vi a grande cidade, a nova Jerusalém, descer do céu. Nós não estamos indo para um lugar, nós estamos aguardando alguém vir até nós. Quando nós compreendemos isso, tudo muda. Porque tira de nós uma esperança escapista. Eu não preciso me preocupar com nada. Jesus vai voltar, vai me levar e... Não, querido, o céu não foi reservado para os homens. A terra foi dada aos justos. A terra é a nossa herança. O nosso trabalho é com a terra. Então nós não precisamos orar para que Deus abra os céus, porque os céus já foram abertos com o Filho.
Ele abriu uma porta nos céus. O que nós precisamos fazer é preparar a terra. Talvez nós estamos intercedendo errado. Nós estamos intercedendo para algo que já aconteceu, esquecendo de algo que nós devemos nos responsabilizar, a terra. Nós não estamos dizendo, abra os céus de como é que é o nome? Sacuruna. Abra os céus, Saracuruna. Abra os céus de Saracuruna. Não, nós estamos dizendo, nós abrimos as terras de Saracuruna. Venha! Porque os céus já foram abertos. O Filho preparou um caminho de sangue. Amigos, nós precisamos nos conscientizar do que nos foi proposto. Você já parou para pensar? Os intercessores aqui vão me entender que a maioria das vezes, quando o irmão tem uma visão de um anjo, o anjo está sempre parado. Vou ser bem místico agora, amém? Vou ser bem místico. Sempre a visão tinha um anjo do lado do pregador, tinha um anjo na porta, o anjo sempre parado. Sabe por quê? Porque o anjo estava escandalizado com a reunião. 1 Coríntios 11, Paulo fala que os anjos descem para ouvir a igreja dizer as sabedorias de Deus. No passado, Deus falava por meio dos profetas, agora Ele fala por meio do corpo. Sabe por que Saracuruna ainda não mudou? Porque você não está dando ordem. Nós não abrimos os céus, nós falamos aos céus. Porque agora, fisicamente, nós estamos aqui, mas espiritualmente, nós estamos à destra de Deus, nas regiões celestes. Então o nosso serviço é no céu, não aqui. Nós preparamos esse lugar, mas batalhamos no céu. Voltando para a questão do reino que a gente fugiu, né? Mas vamos lá. Quando Jesus... Os discípulos ficaram extremamente desapontados com aquilo que Jesus acerca do templo, porque os discípulos amavam o templo. Todo judeu amou a segunda construção do templo de Herodes. Aquela construção, aquele templo era muito superior ao templo de Salomão. Para que houvesse uma conexão transcultural de Herodes e os judeus, ele reconstruiu o templo, e não só reconstruiu, mas fez reformas e melhorias, que os judeus ficaram maravilhados com aquilo. Então, se você for pesquisar, o templo em Jerusalém, havia muitas pedras de mármores branca. Então, ao meio-dia, quando o sol batia naquelas pedras, no meio da cidade, o templo todo brilhava, e todo judeu ficava encantado. Então é isso que os discípulos estão dizendo. Olha Jesus, olha o que Herodes fez por nós. Olha o que o império que tanto nos redime, o império que tanto nos subjuga, olha o que ele fez por nós. Aí olha a notícia de Jesus para os discípulos. Vocês precisam ter mais discernimento. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí os discípulos ficam desesperados. Como assim? O templo vai ser destruído? Pega isso. Como assim o templo vai ser destruído? Aí eles vão até Jesus no Monte da Oliveira. Jesus, explica pra gente, o que vai acontecer antes dessas coisas? E qual vai ser o sinal da sua vinda? Pera, calma aí. Vinda? Há uma transliteração errada, porque os discípulos nem imaginavam que Jesus morreria, muito menos que Jesus ia para um lugar e voltaria. Por diversas vezes eles tentaram impedir que Jesus morresse. Quando Jesus morreu, só um ficou, João, o mais novo. Então a expressão aqui não é vinda, mas é a terminologia em grego parousia. Os discípulos estão até Jesus perguntando assim: quando será a sua parousia? Repete comigo, parousia. Sabe o que significa parousia no grego? Quando você vai se manifestar e se revelar como rei e juiz. Eles não estão perguntando quando você vai voltar. Eles estão perguntando quando você vai se manifestar e vai dizer para todo mundo que você é o Messias. Essa indagação dos discípulos, vocês estão comigo? Não era uma indagação genuína. Porque novamente eu explico. Eles não estavam nem aí para o restante do mundo. No coração dos discípulos só tinha uma coisa em primazia:
a restauração do reino agora. E Jesus estava manifestando o reino que viria. Eles estão dizendo, eu quero agora. Jesus está dizendo, calma, não é agora. Vocês precisam ser cautelosos para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, vai dizer um montão de coisa, catástrofes. O que ia acontecer nas gerações? A preocupação dos discípulos era, quem vai sentar à sua direita? Sobre quantas cidades nós iremos governar? Meu amigo, olha para mim. Se acontecer um avivamento em Saracuruna, qual vai ser o seu lugar nisso? Você está clamando para que o reino venha porque você quer que pessoas sejam encontradas ou você quer uma posição de destaque? Era esse o coração dos discípulos. Em Atos 1:8 é a mesma indagação. E aí? Você já morreu, você já ressuscitou, você foi no inferno, você pregou para os diluvianos, você voltou, você preparou um caminho no céu, agora você está aqui, ressurreto. E aí? Quando isso vai acontecer? E novamente ele diz, não compete vocês discernir o tempo e as estações, mas virá sobre vós o Espírito de Deus, e vai batizar vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Você quer anunciar o reino de Deus? Seja uma testemunha. Saracuruna precisa de testemunhas. E o mais complicado disso é porque a expressão testemunha é a mesma expressão do que mártire. Jesus está dizendo, eu vou empoderar vocês para que vocês morram pelo meu nome. Aleluia. Vocês estão preocupados em posição, em cargo, vocês estão preocupados com autoridade agora. A preocupação do coração de vocês não é a restauração de todas as coisas. A preocupação de vocês são cargos políticos. Olha para mim aqui, eu quero desvendar algo historicamente para você. Posso? Amém? Toda vez que você lê um texto, querido, leia o contexto histórico desse texto. Se eu perguntar, vocês vão todo mundo responder na mesma voz, amém? Qual era a profissão de Barrabás? Ladrão. Não era um bandido? Um ladrão? Sabe por que a maioria de nós respondemos isso? Porque parte da história é muito mais cultural do que bíblica. Barrabás nunca foi um ladrão. Ele era um bandido para o Império de Roma, não para os judeus. Para os judeus ele era um líder religioso. No tempo de Jesus haviam 4 seitas predominantes: fariseus, saduceus, essênios e os zelotes. Entre os 12 havia um, Simão, o zelote. Sabe quem eram os zelotes? Era uma seita religiosa patriota. Eram soldados, guerreiros, que oprimiam o Estado de Roma. Barrabás, ele não era um ladrão, um marginal. Ele era um líder religioso, um soldado, que lutava, que guerreava, para que com a sua força o Estado de Israel fosse o quê? Restaurado e o reino viesse. O povo não queria um cordeiro, o povo queria um leão. Mas o que Herodes apresentou para o povo? Um cordeiro mudo, quieto. Só que do outro lado apresentou um guerreiro que matava muitos soldados romanos em nome de Deus, no nome do Messias e por Israel. Quando Herodes apresenta esses dois pseudos, não um pseudo, mas duas propostas de Messias, porque Barrabás, para muitos judeus, era um Messias. Você se lembra do mentor de Paulo, Gamaliel? Quando vão até Gamaliel dizer sobre os cristãos, aí ele fala, muitos Messias já vieram antes desse, deixa que eles façam o que tem que fazer, se for falso que nem os outros. Então antes de Jesus viesse, muitos vieram no nome dele, dizendo que ele era o Messias. Barrabás era um. Então apresentam um Messias que morre, que padece, que sofre, que sangra, que a proposta é ama o teu inimigo. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminhe 2.
alguém te pedir a tua capa, não dá só a capa, dá tudo que você tem. E o outro que era um guerreiro, autoritário, forte, disposto a matar qualquer pessoa por causa de Israel. Aqui quem o povo escolheu? Solte-nos. Porque a expectativa do povo era a mesma dos discípulos. Posição, status, nome. Quando nós estamos dizendo, venha o teu reino, nós estamos dizendo, nós não temos poder para nada. Você é a solução. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós não somos de esquerda, nem somos de direita. Não é o PCdoB, não é o PT, não é o Bolsonaro, muito menos o Lula. A nossa esperança não está nos reinos terrestres. Santo Agostinho dizia, os reinos terrestres têm o seu auge, mas têm o seu declínio. Mas nós estamos anunciando aquele que o seu reino não terá fim. Nós precisamos pregar essa mensagem de que está vindo um rei. Nós estamos aguardando um rei. Na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro mudo, para morrer, para pagar o preço. Mas na sua segunda vinda, quando ele estabelecerá o seu reino em Israel, ele virá como um guerreiro, ele virá como um leão. Por isso que ele é o descendente de Davi. Ele será um guerreiro, meu amigo. Olha para mim, a ONU vai se escandalizar com aquilo que Jesus vai fazer na sua segunda vinda, porque Jesus vai matar muita gente. Você sabia disso? Você acha que aquela espada que sai da boca dele serve para quê? Todos os seus inimigos Jesus vai matar com a sua espada. Zacarias diz que o manto dele será manchado de sangue. Zacarias vai dizer que o Messias na sua segunda vinda vai parecer alguém que sai do lagar. O que é o lagar? Um lugar de malhar uva. Como é que é a roupa de alguém que está cheio de uva? Meu amigo, nós precisamos pregar o Jesus de vermelho. O Jesus que faz os seus inimigos estremecerem de medo. É isso que Jesus vai fazer. A espada que sai da boca dele, ele vai matar os inimigos dele. O Jesus que a gente prega não é um hippie. Jesus não é comunista. Jesus não é adepto de Karl Marx. Jesus não é fumador de maconha. É esse Jesus que é pregado por aí, o Jesus paz e amor. Nós precisamos pregar que o leão está vindo rugindo. Salmo 2. Deus vai dizer que ele estabeleceu o seu ungido rei sobre Sião. E Deus, ele ri de todos os reis da terra, porque os reis da terra, eles conspiram contra Deus e o seu ungido. E Deus está lá no trono agora rindo, porque eles pensam que dominam, mas está vindo aquele que o seu reino não tem fim. Ele vai remir as nações, ele vai julgar com um cetro de ferro. Sabe por quê? Os pés de Jesus são como um bronze polido. Sabe o que significa bronze polido? Alguém que vem para julgar. Ele é tão justo, que o seu caminhar é plena justiça. E os seus olhos são como chamas de fogo, porque ele sonda o interior de cada um. E aqueles da qual ele sonda, ele julga. Quando Jesus vem na sua primeira vinda manifestar o reino, ele vem na figura de Moisés. Ele liberta um povo que estava oprimido. Ele legisla sobre aquele povo. Ele promove sinais e maravilhas e transporta aquele povo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o que Moisés fez com o povo hebreu. Mas na sua segunda vinda, Jesus virá como Davi, o Deus Rei.
Esse reino que nós estamos anunciando requer tudo. Não é só 10% do nosso salário. Não é que eu sou contra o dízimo, não me entenda mal. Lá na nossa comunidade a gente ensina sobre o dízimo. Você já parou para pensar que o dízimo a gente não dá, o dízimo a gente faz o quê? Então, na verdade, os 100% são os 90%. Então, o que te faz espiritual não é o que você devolve, é o que você faz com o que é seu. Você pode dar todo mês 10%, mas o que os seus 90% contribuem com aquilo que Deus está fazendo aqui? Esse reino é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente pode imaginar. Eu fico pensando, a igreja é um lugar terrível, cara. Houve um homem na igreja primitiva chamado Barnabé. Esse homem recebeu a mensagem do reino. Ele recebeu também o Espírito. Aí esse homem vendeu tudo que ele tinha e deu aos apóstolos. Depois um casal, Ananias e Safira, tentou fazer a mesma coisa que ele, só que só deu a metade. Sabe o que aconteceu com esse casal? É o tempo da graça. Como se houvesse oposição de graça e lei. Meu amigo, né, a igreja primitiva era tão empoderada pela mensagem do reino, que só o fato de alguém mentir pela oferta causaria morte. Imagina se fosse assim com a gente. Com todas as vezes que a gente falou assim, não, vou ler a Bíblia toda. Aí para em Levítico. Quantos estão aqui que já mentiram para o Espírito Santo hoje? Qual é a diferença da igreja primitiva para a igreja de agora? Sendo que a promessa é que nos últimos dias, ou seja, quanto mais próximo do fim, maior empoderamento. Nós estamos em uma conferência que tem uma motivação: manifestar essa mensagem de que a nossa esperança não está nesse tempo, mas a nossa esperança está totalmente entrelaçada com alguém que está por vir. Para anunciar essa mensagem, nós precisamos ser empoderados. No meio pentecostal, se crê que a evidência com o batismo no Espírito Santo é o dom de línguas. Então, o pentecostal tradicional crê que o dom de línguas é a evidência. Eu acredito que o dom de línguas é uma das evidências, não a evidência, mas a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o martírio. Vocês vão receber poder para serem meus mártires. Você talvez nunca vai falar em línguas estranhas na sua vida inteira. Talvez você nunca vai pular, ou você nunca vai profetizar. E eu não sou contra essas coisas, porque eu falo em línguas, e falo muito. E como seria bom se nós falássemos mais em línguas? E eu profetizo. Eu faço parte de uma companhia profética chamada Vozes e Trovões. Amanhã eu estou voando para Manaus. Mas eu estou dizendo que essas coisas não definem alguém que realmente foi alcançado pelo reino. Porque Jesus vai dizer o seguinte: o homem que encontra o reino é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo, voltou, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Alguém que foi alcançado pelo reino perde a mentalidade de que é dono de si mesmo. Porque o reino de Deus engloba toda a nossa vida. Meu amigo, a gente precisa sair desse evangeliquez de vida espiritual, vida material, vida profissional, vida emocional. Não existe esse fragmento. É tudo uma coisa só. Esse dualismo de que eu posso adorar a Deus aqui, mas lá Deus não manda em nada. Eu sou cheio de Deus aqui, mas o meu casamento é um fracasso. Eu falo em línguas, pulo em línguas, um montão de coisa, mas não tomo coragem de pedir a namorada em casamento e faço bodas de namoro.
As pessoas olham para mim assim, aí vê um jovem de 26 anos todo tatuado, vai lá para a igreja, lá também é tudo preto. Aqui deve acontecer isso também. Aí vê porque o pastor é jovem, pula, pensa que é uma oba-oba. Lá a gente tem uma direção, querido. Quer namorar, você tem 2 anos para casar e não pode beijar na boca. Quer namorar? Arrume um emprego. Não existe bodas de namoro, querido. Quer namorar? Não beija na boca. Língua na língua é coisa de casado. Quando você coloca a língua na outra língua, uma coisinha aí embaixo sobe. Isso é para subir com outra pessoa. Paulo diz para Timóteo: trate as moças da igreja como se fosse sua irmã. Você beija na boca da sua irmã? Então não beija. Por isso, eu vou fazer um casamento agora em dezembro. Fiz 2 esse ano. Quando a gente faz um casamento, a gente diz assim: ó, agora podeis. Se agora pode, é porque antes. Sabe por quê? Quer manifestar o reino de Deus? Olha para mim aqui. Quer manifestar o reino de Deus? Pureza sexual. É muito forte. Porque é a realidade da igreja evangélica. O que Jesus disse ali em Mateus 24: os últimos dias serão como os dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? Simples. O pessoal comia, bebia, casava-se, dava-se divórcio. Amós 3,7. Deus detesta o divórcio. Quer manifestar o reino de Deus? Problema que não tem mais atração sexual. Casou, é para sempre. Porque o que sustenta o amor não é o sexo, não é a paixão. Amor não é paixão. Olha para mim aqui, querido. O amor não é um sentimento. Ninguém sente amor. O amor é um mandamento. Amor é para ser obedecido. Jesus não falou: se você sentir amor, você ama. Não, Jesus falou: ame o teu próximo. Nós estamos vivendo em um tempo onde o casamento é extremamente desconfigurado. Não sei se você já parou para pensar. No passado, as pessoas namoravam 3 meses e ficavam casadas durante 50 anos. Hoje demoram 5 anos para se casar e só ficam 1 ano casado. Eu não rio disso, eu choro, porque Deus odeia o divórcio. É claro que Deus pode renovar a vida do divorciado. Não estou dizendo que o divorciado vai entrar em uma sentença eterna, mas nós servimos um Deus que não gosta de quebras de aliança. Eu estou acabando. Esse reino vai requerer tudo de nós. Porque um mártir não é apenas alguém que perde a sua vida física por amor a Jesus, mas é alguém que decide tomar a sua cruz e negar a si mesmo todos os dias. É alguém que é capaz de cancelar planos, de cancelar projetos por causa da missão de Deus. Meu amigo, eu não tenho uma missão, você não tem uma missão. Deus tem uma missão. E Ele não deu uma missão para a igreja dele, Ele deu uma igreja para a missão dele. Entrar nessa missão vai nos custar tudo. Por mais que nós não tenhamos nada, vai custar tudo. Eu tenho 26 anos de idade. Estou há 3 anos pastoreando uma igreja. Você já parou para pensar que desde 2018 o índice de suicídio pastoral aumentou? Por causa do tipo de coração que a gente tem que lidar. Eu aprendi algo, pastor, eu não quero te ensinar com isso, mas apenas passar uma experiência. Nós não podemos discipular mentes que habitam em um mesmo corpo onde o coração não é convertido. Sabe qual é o fracasso de muitos pastores? Que a gente quer discipular quem Jesus não converteu. Então nunca vou conseguir discipular uma mente que habita em um mesmo corpo de um coração que não foi alcançado pela mensagem.